Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 10 de julho, a Notícia de Frente está no ar. Chega junto, seja bem-vindo ao A Notícia de Frente. A gente está aqui para deixar você muito bem informado. Deixa eu dar um bom dia ao Lúcio Sorge. Tudo bem, Lúcio? Bom dia. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, Paulo Coelho. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Paulo. Tudo bom? Nayara, tudo bem? Como vai? Como vai, Lúcio? Como vai você que nos assiste a essa hora da manhã, começando bem informado aqui com Notícias de Frente? Olha, vamos começar a falar dos casos de coronavírus. Daqui a pouquinho o Bruno Pinheiro vai trazer mais informações também para a gente sobre a dificuldade da contratação de médicos. A gente chegou a falar disso aqui ontem. Mas Mato Grosso tem, vamos aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital, porque Mato Grosso tem um novo recorde de contágios com 1.600 casos em 24 horas. Dados do boletim epidemiológico divulgados pela Secretaria de Saúde. Vamos colocar o boletim aí na tela, porque o que também chama muita atenção, Paulo e Lúcio, é o número de UTIs. Olha só. Primeira vez que a gente chega a esse dado, 4 leitos de UTIs disponíveis no SUS, uma taxa de ocupação de 98,4% de taxa de ocupação dos leitos SUS, dos leitos de UTIs, perdão. E olha, são 335 leitos, estão aumentando, todo dia eles aumentam o número de leitos, mas fila é muito grande. E hoje vão aumentar mais 20 leitos. O governo do estado está anunciando que coloca para funcionar mais 20 leitos de UTI lá na Santa Casa, no Hospital Estadual Santa Casa. E a gente aproveita para relembrar, não é? Mas lembrando que a fila é enorme, né? Não, relembrando que a fila é enorme, e relembrando também, Nayara e Paulo, que os prefeitos de Cuiabá e de Várzea Grande, de Rondonópolis e de muitas cidades de Mato Grosso que receberam milhões e milhões do governo federal, não mexeram o corpo, não fizeram a lição de casa para criar novos leitos de UTI, se lixando para esses efeitos terríveis da pandemia. Eu quero voltar a fazer a seguinte pergunta aqui. Eu já fiz e vou repetir. Tem gente morrendo na fila das UTIs. Os prefeitos não fizeram a lição de casa. E aí, o Ministério Público vai enquadrar essa turma? Vai ou não vai enquadrar? Por eles não terem criado novos leitos de UTI. As pessoas vão morrer e não vai acontecer nada com essa turma, nada. Eles não vão ser acionados, eles não vão ser questionados judicialmente. Pode deixar o povo morrer, que não tem problema nenhum. É isso? É essa a mensagem? Ou não? Pois é, olha só esse quadro aqui, Lúcio e Paulo. Os 4 leitos disponíveis no estado inteiro estão no Hospital Estadual Santa Casa, 2 leitos. No Hospital São Benedito, 1 leito. E no Hospital Júlio Miller, mais 1 leito. Infelizmente. Todos aqui o que eles chamam de colapso na rede de saúde. Ou seja, tem um termo que é melhor, né? O estrangulamento da rede pública de saúde. Tudo bem, a pandemia é gravíssima, o Mato Grosso, o país, né, o mundo inteiro não estava preocupado aí para esse nível de contaminação elevadíssimo, mas os efeitos poderiam ser minimizados se os governantes tivessem feito a parte deles. Esse feito a parte deles, a gente é bem amplo, né? Eu concordo plenamente com o Lúcio, porque a gente não está falando só de UTI, né? Está falando, evidentemente, também da preparação desse pessoal, né? Do material humano, que hoje está escasso, ou seja, não existe. Hoje, se você vai nas unidades de saúde aqui da capital, por exemplo, você percebe nitidamente falta de médicos, enfermeiros, não é? A falta dos equipamentos. E eu vou dizer, e não vou cansar de dizer nunca, que também falta o fator preventivo, né? Se não houve a prevenção, e se continua não havendo a prevenção, não é? Discutiu-se tanto do tal kit de prevenção para evitar que as pessoas tivessem que ser encaminhadas a alguma UTI, tivessem que ser internadas,
e não se colocou em prática. Eu não tenho conhecimento dessa prática, tanto no estado como também no município. Agora a gente vê aí que cada dia mais, olha só, 4 UTIs, o que isso significa diante de uma demanda tão grande, não é? Especialmente para quem está agonizando aí, em polvorosa, por saber se vai ou não conseguir, para o seu familiar que está precisando, uma unidade de terapia intensiva. Então faltou essa questão do trabalho preventivo, faltou um trabalho, teve tempo, Cuiabá, Várzea Grande principalmente, que são taxados aí como de alto risco, né? Tiveram tempo suficiente e mais do que tempo, tiveram dinheiro, estão tendo dinheiro e ainda estão tendo dinheiro, mesmo assim não tomam as providências aí. Hoje 20 novas UTIs vão ser colocadas aí à disposição. O que é isso dentro de um universo tão grande aí, especialmente daquela fila na justiça atrás de uma UTI, e que é grande, mais de 100, não é? Agora 20, menos 100, 80, quer dizer, vamos continuar, isso sem contar as mais recentes, não é? Eu tive a informação, só para encerrar aqui, que ontem à noite eu tive a informação que lá na cidade de Sinop, nesse fim de semana, o governo, um consórcio que tem aí, né, com a participação do governo, vão estar inaugurando 10 novas UTIs. 9, na verdade, 9 novas UTIs. Já é um alento para aquela região. Sinop? Lá. Sinop. Olha. E aí vai uma sugestão aqui, dentro do que eu falei aqui, vai uma sugestão para o Ministério Público Estadual, não é? Sobre esse tema. Vai ou não vai enquadrar os prefeitos? A sugestão aqui é em relação a Cuiabá e Várzea Grande. Por exemplo, o Ministério Público pode partir em cima dessa ação, olhando lá para a decisão, está escrito, o doutor José Luiz Leite Lindotti escreveu na decisão dele sobre essa questão da quarentena. Olha, não se pode mais admitir que as pessoas continuem perdendo a vida pela ineficiência, pela incompetência, pela irresponsabilidade do poder público. Ele falava de Cuiabá e de Várzea Grande. Alguns adjetivos aqui que eu usei não estão lá na decisão, né? Não foram os mesmos adjetivos. Lá ele vai mais maneiro, né? Ele fala em ineficiência, né? Ele fala em lentidão, né? Eu falo em irresponsabilidade. Então é o seguinte, está lá na decisão do juiz da vara especializada da saúde pública, apontando o dedo para os governantes. No caso dessa decisão, ele aponta o dedo para Cuiabá e para Várzea Grande. Então, o Ministério Público pode partir daí, né? Um movimento para poder enquadrar esses gestores irresponsáveis, né? Irresponsáveis. Olha, e o Lúcio falava aí dos novos leitos de UTIs aqui para Santa Casa, né, Lúcio? Santa Casa. E o Bruno, vamos ao vivo agora com o Bruno Pinheiro, porque o governo de Mato Grosso enviou ontem, quinta-feira, um projeto de lei à Assembleia Legislativa que visa conceder adicional aos servidores da saúde que atuam na linha de frente da Covid, pelo menos enquanto durar a pandemia. E olha só, tem sido muito difícil, segundo o próprio governo do estado, contratar médicos profissionais da saúde. Inclusive tem até edital aí lançado, mas essa dificuldade é grande, não é isso, Bruno? Bom dia. Exatamente, Nayara, muito bom dia. Essa dificuldade, ela é semelhante e lembra muito bem sobre o assunto, a dificuldade de localizar um leito ou um atendimento médico, independente se é na rede municipal, estadual ou se você consegue atendimento via hospital particular. Nem mesmo com dinheiro está conseguindo essa vaga, esse leito de UTIs. E claro também sobre novos servidores que estão na área da saúde. A dificuldade de conseguir essas pessoas especializadas, enfermeiros que estão disponíveis ao mercado, já que durante esse novo coronavírus estão todos com essa concorrência, ou seja, acabou aumentando o serviço, essa alta demanda está difícil de conseguir localizados, ou seja, existe a oportunidade, existe esta vaga, mas não existe especialistas, as pessoas que estão disponíveis. Um exemplo, chegou a aumentar o valor de 12 horas de serviço. Esse plantão,
está hoje no valor de R$ 1.800, segundo o governo do estado. E mesmo assim, está faltando gente capacitada que consiga atender essa demanda da rede estadual de saúde. Uma outra informação que, se isso for realmente atualizado, essa mensagem que foi enviada à Assembleia Legislativa seria sobre o superintendente de enfermagem. Ele está responsável em chefiar, em comandar a equipe de enfermeiros que está atendendo as pessoas diagnosticadas ou com a suspeita do novo coronavírus. Ele recebe hoje aproximadamente R$ 5.000. Esse valor de R$ 5.000 é inferior ao salário de enfermeiros, ou seja, é inferior até mesmo à equipe que esse superintendente é responsável. Com essa atualização, esse valor chegaria em R$ 6.700. Então, há realmente essa dificuldade, não só aqui na capital do estado, mas também no interior do estado. Até existia gente que estava no ramo já, estava com essa vaga, recebeu uma outra oportunidade de ganho ainda maior e acabou saindo. Então, houve muita rotatividade realmente nesses últimos dias. Então, só para a gente entender, um superintendente que seria chefe de uma equipe que está atendendo as pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus, de R$ 5.000, receberia então o valor final de aproximadamente R$ 6.700. E hoje, na rede estadual de saúde, é cerca de 12 horas, que seria um dia de serviço, né? Esse plantão no valor de R$ 1.800. Nayara, a gente vai inclusive disponibilizar esse link que o governo repassou. Seria também uma forma de mais informações e saber onde está com essa oportunidade, mesmo aqui na capital ou nos 141 municípios do estado de Mato Grosso. Se você está em busca de uma oportunidade, então é importante ficar atento nesta informação. Nayara? E a gente ouve aí, né, os sinos, o Bruno que está na região central, a gente ouve aí o sino da Matriz, Bom Jesus de Cuiabá. Obrigada, viu, Bruno? Obrigada pela participação. Daqui a pouco a gente vai colocar, tem aqui cadastro.mt.gov.br. Daqui a pouco a gente coloca aqui para você anotar, quem é profissional da saúde, cadastro.mt.gov.br. E falando em médico, Lúcio e Paulo, vamos rapidinho aqui ao GD, porque 2 dias após perder o avô, sobrinho de vereadores de Várzea Grande morre também. O médico Marcel Baracate, de 39 anos, morreu ontem à tarde no Hospital São Benedito, em Cuiabá. Ele, que é sobrinho do vereador de Várzea Grande, Miguel Baracate, o médico estava internado numa unidade de terapia intensiva após ser diagnosticado com a Covid-19. Este é o segundo parente que o parlamentar perde essa semana. O pai dele, João Baracate, também morreu aos 87 anos, mas morreu de um enfisema pulmonar. Por ter sido diagnosticado com Covid, junto com mais 8 pacientes, as primeiras informações davam de que o pai também teria morrido por conta do vírus. E ele, que o médico, né, fazia aí a linha de frente e acabou também morrendo jovem, 39 anos de idade. Felizmente tem ocorrido isso em famílias, não é? Essa semana também teve aí o caso do pastor, né, da Igreja Assembleia de Deus, na família, 2, não é, num espaço de 2 dias assim, e tinha ocorrido todo dia, não é, ou se não dia sim, dia não, a gente está noticiando aqui pessoas da mesma família. Agora você imagina o tamanho da dor, né? E aí, quando você fala que o Lúcio está se exaltando, quando fala dessa história toda da ineficiência do poder público, não tem como a gente deixar de seguir essa linha aí, porque, olha só, o que é senão isso? Se a gente tem como tomar providência, a gente que eu falo, o poder público tem como tomar providência, tem o recurso na mão, e não tem a iniciativa, não tem um planejamento, não tem uma programação, e as pessoas acabam entrando em desespero. E tem um fator também que eu vi escutei uma médica falando, que o fator da depressão, não é, da angústia, tem afetado sistematicamente e tem provocado também doenças, quer dizer, um agravamento maior
no sentido de debilitar quem já está debilitado. Quer dizer, aí fica difícil, né? Se não houver realmente essa ação direta, imediata, e aí o Ministério Público, que o Lúcio falou, né? Eu continuo achando que essa ação do Ministério Público, tanto estadual como federal, tem que ser real time, tem que ser de acordo com que as coisas vão acontecendo. Agora esperar o leite derramar para depois agir, cobrar e enquadrar, tem que ter uma comissão, tem que ter uma forma direta de ir lá, como o Tribunal de Contas fez ou tem feito ultimamente aí, acompanhando o desenvolvimento da aplicação dos recursos em tempo real. Tem um sistema lá para acompanhar em tempo real. E de mais a mais, tem a imprensa aí que também está todo dia colocando o dedo na ferida. Por que não se sentir provocado o Ministério Público e procurar providências aí? Por exemplo, lá em Rondonópolis, o Ministério Público está em cima da Prefeitura, está em cima do prefeito José Carlos do Pátio. A pergunta que se faz é a seguinte: escuta, e aqui em Cuiabá? E aqui do lado, aqui em Várzea Grande? Vai se continuar passando a mão na cabeça dessa turma? Esse é o questionamento. E aí, aproveitando que o Paulo falou, o Lúcio às vezes fica meio exaltado, né? Dando até razão para a exaltação, né? Eu só vou quero relembrar aqui uma expressão de um colega nosso, né? Que se senta aí nessa cadeira, né? Essa cadeira originalmente é dele, né? Dele, o colega Antero Paes de Barros. Ele diz o seguinte: olha, o cidadão não pode perder a capacidade de se indignar. Nunca, jamais. E o Lúcio falou um pouquinho, a gente vai falar dessa decisão da Justiça de prorrogar a quarentena em Cuiabá e Várzea Grande. As duas cidades pediram aí que a quarentena fosse para 7 dias e não 15, como a primeira decisão da Justiça. E o repórter Luiz Vieira conversou com entidades que representam o comércio para falar dos impactos dessa prorrogação para a categoria. Luiz. Converso com o Célio Fernandes, que é vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá. Célio, agora falando com a gente sobre a questão do impacto. Nesse momento, você que está aí lidando com isso todos os dias, já é devastador o impacto de todos esses dias sem atividade no comércio. O tamanho do prejuízo já é incalculável, né? Exatamente. O desgaste até o momento, o volume de empresas já fechadas, o volume de desemprego, ele é imenso. A gente não consegue mensurar exatamente isso nesse momento. As pessoas ainda estão sendo atendidas por algum recurso federal. Agora, o grosso dessa crise, o grosso desse impacto vai vir na sequência. Então, quanto mais tempo o comércio ficar parado, mais desemprego vai ser gerado e mais caos social vai ser gerado. Existem muitos exemplos no país que poderiam ser seguidos. Existem muitos exemplos fora, em outros países, que poderiam ser seguidos. As questões elas estão relacionadas basicamente a um cuidado com a imunidade das pessoas, a um tratamento inicial, logo no início das doenças, e a testagem em massa ou a testagem estratégica, uma estratégia para testar, para isolar as pessoas que estão num risco maior, e o aparato público deveria estar cuidando de que as medidas eficazes de cuidado elas fossem tomadas, principalmente nos locais de acesso público, transporte público. A gente sabe, desde o começo foi falado isso, o transporte público tem sido um caos. As empresas que estão funcionando, elas estão preferindo pagar um transporte particular para os seus funcionários, um ônus maior, do que submetê-los ao transporte público e a um risco maior de perder a sua mão de obra neste momento. Esse impacto da economia, ele vai gerar um caos que nós não temos dimensão dele, do quanto isso vai ser impactante. E não há recurso público que possa tapar esse buraco. É a iniciativa privada que gera emprego, renda, que gera riqueza. É na iniciativa privada que está a solução para mitigar o problema que nós estamos vivendo em relação a esse fechamento ou esse conflito
Com imagens de Valdo Santos e apoio técnico de Moisés da Costa, Luiz Vieira para a Notícia de Frente. Olha aí, ó, Nayara e Paulo. Mais um exemplo de que aquilo que é responsabilidade exclusiva do poder público não funciona. Aí o representante lá da CDL, o vice-presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, o Célio Fernandes, relembrando o seguinte: esta bagunça, esta lambança que permitiram os prefeitos de Cuiabá e Várzea Grande permitiram acontecer no transporte coletivo aqui de Cuiabá. Reduziram a frota, deixaram a frota em 30%, em 40%, em 50%, depois foi para 70%, permitindo que as pessoas se amontoassem dentro dos ônibus, aumentando de forma considerável a contaminação. E são esses mesmos que permitiram que tudo isso acontecesse no transporte público, colocando em risco a vida das pessoas, são estes mesmos senhores e senhoras que não mexeram o corpo para abrir novas UTIs. E aí, Ministério Público vai ficar por isso mesmo? Não vamos adotar o exemplo do MP lá de Rondonópolis, que está cobrando do prefeito, né? E aqui, não vão ser cobrados? Eu vou continuar cobrando. Temos que continuar, Lúcio. Vamos saber os destaques de vocês para hoje. Paulo, qual que vai ser o seu? Então, ao digníssimo presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, já definiu, não a data, mas definiu que breve colocará já em tramitação, né, aquele fatídico projeto que a gente que eu falo, nós especialmente, alguns jornalistas, né, denominamos de Lei da Mordaça, que foi aprovado lá na Câmara, no Senado, perdão, e que em breve estará entrando em tramitação, porque já existem as discussões, na verdade, nos bastidores da Câmara para se saber se modifica ou não aquele texto aprovado pelo senador, pelos senados, pelos senadores, não é? Que institui aí uma série de exigências, enfim, mordaça, na verdade, não tem outra, é a censura. Sei que disciplina, mas tem muita coisa ali que é absurda e a Câmara vai estar debruçando sobre isso aí para saber se modifica, mas logo vai ter aí a apreciação dos deputados. Lúcio, o seu? O meu destaque é o mais novo ataque à Lava Jato, a maior operação de combate à corrupção no Brasil. Já teve conspiração lá na Câmara Federal, já teve conspiração lá no Senado, e agora é o seguinte, agora o ataque contra a independência, a autonomia dos procuradores que atuam nas forças-tarefa da Lava Jato. Esse ataque agora, ele vem de outros setores. Por exemplo, especificamente o presidente do Supremo Tribunal Federal mandou às forças-tarefa da Lava Jato entregar uma base de dados à Procuradoria-Geral da República. Primeiro, foi lá uma procuradora, assessora do Procurador-Geral da República, lá em Curitiba, sem nenhum papel, sem oficializar nada, queria todas as informações, inclusive as sigilosas. Aí, os procuradores lá não forneceram. Aí, agora o presidente do Supremo diz o seguinte: olha, as forças-tarefas da Lava Jato têm que entregar todas as informações. A impressão que a gente tem é o seguinte, é que por trás de tudo isso estaria o interesse de ter um domínio, um controle político sobre o que a Lava Jato está fazendo. Ou seja, estão querendo usar politicamente essas investigações. O seguinte, tem lá 4 pessoas envolvidas, e aí? Não, esses 2 aqui pode pegar, esses aqui você segura, porque eu vou fazer uma pressão em cima deles lá, porque tem um projeto assim, que eles estão dizendo que vão vetar. Eu quero saber o seguinte, na hora que eu mostrar isso aqui, eles vão vetar? Então é o ataque à Lava Jato que é o meu destaque. Olha, vamos ao WhatsApp antes do intervalo.
Vamos aqui à participação dos nossos telespectadores. Bom dia, Lúcio. Você está coberto de razão quando fala que esses governantes têm que ser punidos criminalmente, porque centenas de pessoas estão perdendo a vida por falta de remédios nas UPAs. Cadê o kit de remédio? Vai ficar só na promessa? E cadê o Poder Judiciário? Faz parte da panelinha, diz aí o nosso telespectador. E aí o nosso telespectador também falou o seguinte, quem mandou aquela outra mensagem foi o Josuel. E o Paulo lembra que a gente falou do médico, né? Do médico que acabou morrendo, que faz parte da família Baracate. E ele diz o seguinte, olha, a mãe do médico Marcelo Baracate também morreu nesta noite passada. Aí ela também estava internada. Então são 3 na família. Ele manda aqui a informação para a gente. Obrigada, tá, pela informação e os nossos sentimentos. Olá, Nayara, Lúcio e Paulo. Na verdade, essa pandemia só veio evidenciar aquilo que o nosso Estado nunca teve. Uma política pública social. Adão de Santo Antônio de Levegé. Eu quero pedir uma ajuda aos universitários agora, né? Tem uma expressão assim, não tem? A ajuda é a seguinte, para mim entender. Eu quero entender, né? O governo do Estado, ele está produzindo aí documentos defendendo a quarentena obrigatória, para que só funcionem os serviços essenciais, não é isso? É o que o governo do Estado está defendendo, não é? Contrariando aí o que queria a Prefeitura de Cuiabá, o que queria a Prefeitura de Várzea Grande, né? Que não entraram na justiça. Por exemplo, Cuiabá entrou na justiça contra a quarentena obrigatória. Mas voltando ao governo do Estado, ele defende o isolamento social para conter o avanço da pandemia. Só funcionar os serviços que são essenciais. Daí é o seguinte, para mim entender, o que eu quero entender é o seguinte, estão querendo voltar agora, na próxima segunda-feira, com atendimento presencial lá no Detran? É isso? Mas espera aí, não tem que ter o isolamento? Não foi prorrogado o IPVA? Não prorrogaram lá o DPVAT, o licenciamento? E aí, vai colocar em risco os funcionários? Mas e aí, o resto da população tem que se isolar, não é isso? E aí, os funcionários do governo, eles têm que trabalhar. Eu respondo para você, R$1.500.000 por dia de arrecadação. Isso faz falta. E para o empresário? E para o empresário? E para o empresário? Eles não estão mandando o empresário. Eu estou dizendo para você que esse é o argumento nas entrelinhas do governo, né? Você precisa eles arrecadar. Estão mandando o empresário, Paulo, fechar as portas. Estava aí agora há pouco, o vice-presidente lá da CDL, o Célio Fernandes, colocando o seguinte, olha, os empresários estão em dificuldades, a gente defende um outro plano. Aliás, planejamento é o que não tem, não é isso? E aí o seguinte, aí o empresário tem que fechar as portas. Aí o governo vai lá e reabre, é isso? O que vale para um não vale para o outro? Pois é. E tem morrido gente lá no Detran. Morrido? Tem gente morrendo. Contágio eu sei que está tendo muito lá. Tem gente morrendo. Olha, vamos para um breve intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente.